Sou Roselaine Reis e você está no videocast Você Pode, de Guerreira a Princesa, o lugar onde você, mulher, vem contar a sua história, a sua trajetória, para inspirar outras mulheres. Olha, gente, nessas andanças e com amigas especiais como eu tenho, e uma delas é a Lilian. Lilian, ó, um beijo para você. Estivemos conversando sobre histórias incríveis que nós sabemos que trazemos pessoas aqui. E quem sabe eu vou contar a sua história aqui também. E ela falou assim: Rose, conheci uma pessoa incrível, de uma história e uma profissional maravilhosa que vai poder contribuir para você nesse mês de março. É o nosso mês, né, gente? É o mês da mulher. E aí eu conversei com ela e gentilmente, gente, olha que graça. Vou dar uma dica. Ela veio do norte e veio para São Paulo e para ficar. E ó, um abraço para o norte, mas a gente não devolve mais não, tá? Vai ficar aqui com a gente. Então, eu quero apresentar para vocês uma amiga que agora já se tornou especial. Ela é uma delegada titular da 3ª Delegacia de Defesa da Mulher. Sim, ela está aqui conosco e vai falar sobre a sua defesa, mulher querida, que tanto nos acompanha. Daniela, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, por você estar aqui conosco. É um prazer estar aqui com vocês, fico muito feliz pelo convite, não só de falar a minha história, como de falar um pouquinho sobre os direitos das mulheres, que é tão importante para que a gente possa uma ajudar a outra. É isso aí, essa união, né? Bom, mas Daniela, eu sei que você tem muita coisa para falar, né? Mas antes da gente começar isso, eu queria que você falasse para nós. Quem é a Daniela? Que história é essa? Que é lá do Pará, lá de Manaus? Que história? Conta isso, compartilha isso com a gente. Sim, eu sou do norte. Bom, então vou me apresentar um pouquinho para vocês. Isso Meu nome aí. é Daniela Gomes Pinheiro, eu tenho 42 anos e nasci em Manaus. Mas eu só nasci em Manaus. Com 2 anos de idade, a minha família mudou para uma cidade do interior do Pará, que só chega de barco. Até hoje o acesso melhor é por barco, que fica ali no limite do estado do Amazonas com o Pará, onde o rio Amazonas cruza os 2 estados. É a minha cidade, chama Juruti, Pará. Na minha cidade não tinha nem energia 24 horas, a energia chegava às 17 horas e ia embora às 22 porque era diesel, né? Não tínhamos ali a energia vinda de hidrelétrica nem nada nesse sentido. Então a minha infância foi muito diferente da infância dos paulistas, digamos assim. Foi uma infância saudável, né? Foi, a gente não tinha acesso à televisão o dia inteiro, as brincadeiras eram tudo que necessita de energia, que a gente não faz nem ideia. Por exemplo, leite líquido eu só conheci depois que eu saí da minha cidade, porque era tudo leite em pó. Então as comidas eram mantidas ali dentro de uma refrigeração de 4 horas, que era quando funcionavam os freezers, né? Então matava um boi por dia na cidade para vender. A cidade era pequena, até hoje é pequena, mas já está desenvolvida por conta da extração de bauxita na região. Tem muita população ribeirinha, se você olhar o número de habitantes, parece muita gente, mas é porque é muito espalhado ao longo do rio, a área é muito grande. É uma região predominantemente que desenvolve através da agropecuária. E, na época, nós não tínhamos 2º grau na cidade. Então, a gente estudava ali até a 8ª série. E quando você entrava ali para fazer o ensino médio, os adolescentes tinham que sair da cidade. E era comum, naquela época, os pais já sabiam que criavam os filhos desse jeito. Se a gente quisesse continuar estudando, quando chegasse ali por volta de 14 anos, a gente tinha que sair da cidade. Iam para cidades mais próximas, então tinha Parintins, que é onde tem o festival folclórico muito famosa, do boi, né, Caprichoso e Garantido, que era próximo. Tinha Santarém, que é também próximo, Manaus, e as capitais, Manaus e Belém. Então, quando eu tinha 13 anos, eu saí um pouquinho antes, porque meu irmão foi para fazer o ensino médio e a minha mãe achou por bem que eu já fosse junto com ele também. Então, eu saí para fazer a 8ª série. Com 13 anos, eu saí da casa dos meus pais para morar numa república, porque 13 era anos. comum. Então, eram adolescentes, meus pais, junto com os pais de outras pessoas, alugaram uma casa em Santarém e eu fui morar lá com esses outros adolescentes para estudar. Meu pai tinha um barco, então como é que funciona o barco? É tipo um ônibus aqui na região. Então ele era proprietário de um barco. Tudo na cidade chegava por meio do barco. Comida, tudo chegava por meio do barco. Quanto tempo da sua cidade até a cidade mais próxima? Tô ficando curiosa, gente. Olha que coisa. Essa é a pergunta bem comum. Na época, pelo barco do meu pai, era um barco com motor um pouco menos potente, digamos assim, porque era um barco de carga. Eram mais ou menos 18, 15 horas.
Hoje nós temos lanchas que fazem esse percurso para passageiros, lancha como um ônibus mesmo, tem poltrona, TV, e hoje é o comum, quando eu vou para minha cidade, eu vou até o aeroporto de Santarém, lá eu pego uma lancha, eu tenho que esperar o horário, né? A gente tem uma hidroviária, que é onde essas lanchas param, e a gente pega essa lancha e vai para lá. Então hoje nós temos 6 horas saindo de Santarém, de lancha, e 12 horas saindo de Manaus, de lancha. A gente tem um pouquinho de diferença aí quando você vai contra ou a favor da correnteza do Rio Amazonas, porque isso influencia muito. Então, quando eu era criança, um barco Juruti-Manaus fazia 1 dia e meio, porque a gente está indo contra a correnteza do Rio Amazonas, que é um rio muito grande. 1 dia e meio dentro do barco. E depois, de Manaus para Juruti, como nós estávamos a favor da correnteza, diminuía em meio-dia, então a gente fazia em 1 dia a viagem. São curiosidades que, assim, eu acho que para a região aqui... Sim, é muito interessante. A gente vê isso em TV, mas não tem noção do que realmente está acontecendo, né? Exatamente. Então lá a gente não tinha horário... O horário de verão que era para cá, nós não tínhamos lá. Depois eles foram ajustando fusos horários. Às vezes, como eu disse, a gente tinha TV das 17 às 22, porque a gente não tinha energia. Então um programa que aqui passaria... na classificação de 22 horas, lá passava às vezes 3 horas antes, e por isso hoje em dia tem uma reclassificação, às vezes eles gravam aqui para poder passar por lá. Entendi. Ajustaram o fuso horário, hoje o Pará está no mesmo fuso horário de Brasília, só ficou o Amazonas pro outro fuso horário, e o Acre tem 2 fuso horários para trás. Então são realidades, a gente tem Brasis dentro do Brasil. Eu cresci nessa realidade, fiz ensino médio em Santarém, e lá em Santarém, na minha cidade só tinha escola pública. Quando eu cheguei em Santarém, eu fui estudar numa escola particular muito boa. E lá todo mundo prestava vestibular para todo o Brasil. Convivendo ali, eu quis prestar vestibular para São Paulo. Coloquei na minha cabeça que eu queria São Paulo, Qual que era o comum na região? O comum era prestar os vestibulares para as universidades federais das capitais, né? Então nós tínhamos Belém, Manaus e Belém. Todo mundo focava nisso. Mas eu enfiei na minha cabeça que eu queria prestar para São Paulo. Daniela, ó, querendo fugir. Explorar o Brasil. Exatamente. A minha mãe tinha um lema, minha mãe professora, sempre incentivou educação, leitura, tudo. Olha, é das nossas. Tinha um lema que ela criou filho para o mundo e ela incentivava os nossos sonhos. Meu pai um pouco mais, né? Ali, poxa, minha filha mulher, né? Exatamente. Mas a minha mãe falou, você quer ir? Vai. E me deu ali a passagem na época que eu vim fazer o vestibular, né? Uma quantia em dinheiro e eu vim. Qual foi o curso escolhido? Escolhi Direito. Já tinha isso em mente desde muito pequena, né? Eu queria ser advogada. Eu brincava com a máquina de datilografar, porque, gente, era a máquina de datilografar na época, né? Vocês sabem o que é isso, gente? Não sabem nada. Aquela Olivete, que era maravilhosa. E eu brincava fazendo petição. Então, isso eu nunca tive dúvida. Nossa, já tinha petição lá, né? Com 13, 14 anos. Não, antes, até quando eu morava em Juruti mesmo. E, enfim, eu vim para São Paulo, prestei o vestibular no primeiro momento, ali eu prestei para 3 ou 4 faculdades, não entrei. E aí, nessa época, meu pai até deu uma recuada, eu morava aqui em São Paulo em um pensionato, eu cheguei em São Paulo em 98. E aí, na época, não sei se vocês vão lembrar, ou se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar. Aqui você pode tudo. Tá certo. Nós tínhamos um jornal que eu acho que chamava Destaque, alguma coisa assim, que saía no domingo e ele tinha umas paginazinhas amarelas que alugava quartos para moças, ou pensionatos. E eu cheguei em São Paulo, fui para um hotelzinho, outros amigos vieram fazer vestibular também, prestei as primeiras provas, não entrei, falei, vou achar um lugar para eu ficar. Me indicaram esse jornalzinho, eu tinha 17 anos, eu tive que mentir no hotel para poder se hospedar. Para poder ficar lá aceita. O gerente do hotel falou que se eu mentisse, ele aceitava que eu ficasse lá. Era um hotelzinho bem simples, no centro de São Paulo. E ele me colocou no último quarto e todo mundo me protegia porque eu era a mocinha que estava prestando vestibular. Tá certo, gente, todo mundo torcendo. São Paulo tem pessoas maravilhosas. Abraçou, né? Assim, a minha mãe falava que é porque ela orava muito, mas assim, gente, eu não sei se foi fator sorte, se foi Deus, foi tudo. Eu encontrei pessoas boas, então assim, eu sei que São Paulo tem uma fama aí de criminalidade, de tudo, mas eu encontrei pessoas boas. Eu fui morar nesse hotel, cuidaram de mim lá, depois eu aluguei um quarto num pensionato, e encontrei, era uma casa que moravam 10 ou 11 moças, também ali abraçaram a causa, porque eu era mais nova, eu tinha 17 anos. Eu sou pequena hoje, imagina com 42 quilos. Eu era muito pequena. E aí eu continuei estudando e prestei vestibular e entrei no Mackenzie no meio do ano.
E o Mackenzie, na época, era filantrópico, tinha uma rede de bolsas muito grande, e eu ganhei 80% de bolsa no curso de Direito. E cursei a faculdade aqui em São Paulo, e ali no caminho da faculdade eu falei, aqui que eu vou ficar, não saio mais de São Paulo. Se apaixonou, foi abraçada, né? Eu amei São Paulo, até porque São Paulo é essa megalópole. Eu cresci numa cidade muito pequena, onde todo mundo me conhecia. Eu gostava do anonimato que São Paulo me trazia. Cursei a faculdade, me formei, aí veio aquele período da faculdade que você fica, opa, o que eu faço agora? Sim. Mas no meio do caminho eu já queria prestar concurso. Já estava estabelecido eu sair da advocacia, que eu tinha um que sonho. Tanto queria a petição, né? E fui para o concurso ali no final da faculdade. Mas no mesmo escritório que eu já estagiava, eu já permanecia advogando. Como eu falei, encontrei pessoas maravilhosas em São Paulo. Então eu estagiei por um período no Ministério Público, com um promotor que também se tornou meu amigo e me incentivou muito. E depois eu estagiei num escritório de advocacia pequeno, com um advogado desses antigão, maravilhoso, italiano. Ele era assim... tradicional, né? Raiz, advogado raiz. Às vezes ele gritava, ele era grosso, mas ele tinha um coração enorme e abraçou minha causa. Eu era advogada ali, braço direito dele. E eu fiquei nesse escritório, ele falou, e ele também incentivava que eu prestasse concurso. Então eu fiquei ali prestando até passar no concurso. O primeiro concurso que eu passei, foi para oficial de promotoria, que era um cargo administrativo no Ministério Público. Eu voltei a trabalhar com o promotor que eu havia estagiado antes. E depois eu continuei prestando concurso. Na época eu visava a magistratura. No primeiro concurso da magistratura que eu prestei, eu fui até a última fase. E não é sorte não é que eu sou um gênio não, é que eu estudava mesmo. Sim, dedicação, né? Todo o tempo que eu tinha, eu estudava. A verdade é que eu entendo assim, que naquela época eu não tinha dinheiro para muita coisa. Então eu não tinha dinheiro para ficar saindo, não tinha dinheiro para TV a cabo. Então o que eu fazia? Estudava. Aquele fator me colocava num rigor de estudo muito grande. E aí eu cheguei à última fase do concurso meio que no susto, eu tinha 25 anos. E foi aquele primeiro momento, falei, nossa, eu já tô pronta para chegar lá. Eu estava também na segunda fase do concurso da magistratura no Paraná. E aí eu não passei. Gente, não passar na última fase do concurso é assim, aquele você tá com o pé dentro e um pé fora, e a pessoa diz assim, dá licença, você pode tirar seu pé um pouquinho que eu vou fechar a porta? Foi bem triste, mas logo depois abri o concurso para delegado. Não era o meu foco ali, eu brinco que a carreira me escolheu. Porque quando eu entrei, eu me apaixonei. Não foi algo que eu estava focada nesse concurso, mas depois que eu entrei, e eu não me vejo fazendo outra coisa. Aí logo em seguida abri o concurso para delegado em São Paulo. Eu me inscrevi, o resultado da magistratura saiu em abril. A primeira fase do concurso de delegado foi na mesma semana que saiu o resultado. Nossa, em abril você estava por dentro de tudo ali. Nessa época eu estava já ali, a gente brinca como concurseiro, né, que tem uma fase que as coisas começam a fazer sentido. Eu tinha estudado desde 2004 focado em concurso público, isso já era 2008, início de 2008. Fiz uma faculdade ali. 3 anos focadíssimo, eu estudava de domingo a domingo, eu fazia cursinho todos os dias da semana, no sábado o dia inteiro e domingo metade do dia. Caramba. Então era uma rotina assim bem pesada. E nessa época eu comecei a passar, o estudo começou a dar resultado. O que você fazia, você ia avançando as etapas. Isso, eu comecei a ir para as segundas fases, né, e aí fui para a última fase do concurso de delegado. E em novembro de 2008, brinco com meu presente de aniversário, porque meu aniversário foi dia 1º de novembro, e 5 de novembro saiu o resultado do concurso. Eu fui aprovada como delegada. E eu fui aprovada naquele susto. Eu falei, gente, as pessoas falavam que o concurso de delegado não era assim. E eu estava ali aprovada como delegada em São Paulo. Um amigo meu de faculdade me ligou para dar o resultado, que ele foi até a academia de polícia para ver o resultado. E ele falou, Dani, seu nome tá aqui. Ele tinha feito faculdade comigo. E só tinha uma Daniela. E o meu nome é cheio de letra, né? O meu nome é um Daniela diferente. E aí eu falei pra ele, confere se é meu nome mesmo. Ele assim, Dani, eu sei como é seu nome, só tem um Daniela. Y, 2 L's. Exato, e é o seu. E daí eu iniciei minha carreira em 2009, janeiro de 2009, a gente tomou posse. Fiz 15 anos agora recentemente como delegada de polícia. Quando eu saí da academia de polícia, foram 9 meses de academia de polícia, eu fui designada para uma delegacia de uma área bem periférica, uma área perigosa. Eu fui designada para um plantão noturno. Caramba! Junto com outros delegados homens. E assim,
Nós temos que pensar, a polícia evoluiu muito, assim como o Brasil evoluiu muito, o mundo evoluiu muito na questão do machismo e tudo mais. É a pergunta que eu ia te fazer, como é que você se sentia nesse mundo? Então, mas, apesar de toda essa evolução, e em 15 anos isso já melhorou bastante, lá em 2009, quando eu me apresentei, que eu levei minha portaria, então eram eu e mais 3 colegas homens do meu concurso para essa delegacia lá, que eu fui designada. Quando eu cheguei lá, falaram assim, olha, eu sou contra a mulher na polícia, mas já que você está aqui, eu vou te colocar em algum lugar. Ele falou assim. A pessoa que falou isso, hoje é meu amigo. E nós, assim, eu brinco com ele que eu fui o desafio dele. Porque nós temos, sim, resquícios de machismo dentro da polícia. É um ambiente predominantemente masculino, mas isso tem mudado e mudado muito. Depois disso, eu ganhei uma equipe toda masculina, de policiais antigos, que me respeitaram, com quem eu trabalhei durante muito tempo. E a partir daí, eu fui trabalhando e mostrando trabalho. É lógico que, às vezes, para as mulheres, a gente não pode também negar a realidade. Você acaba tendo que mostrar um pouco mais de trabalho do que o homem para conseguir o mesmo espaço. Mas isso faz parte de um ambiente que é predominantemente masculino há muito tempo. Eu vejo vítimas que vão na delegacia, quando eu estava em delegacia de área normal, e falam assim, nossa, eu esperava um delegado assim bruto, né? Não tá esperando uma mulher. Delicada. Exatamente. As pessoas ainda têm essa imagem. Esse comportamento. E eu acho que essa é a minha história. Agora eu queria que você contasse para nós como que você saiu da fase de delegada e entrou como delegada de defesa da mulher. Então, na verdade, existe uma lei que diz que as delegacias de defesa da mulher, elas têm que ser ocupadas predominantemente por policiais femininas. Então, já tinha um tempo que eu era convidada para assumir uma delegacia de defesa da mulher. Mas eu acho que as coisas são no tempo que tem que ser mesmo. Eu precisava, acho que, amadurecer algumas coisas dentro de mim. Eu trabalhava muito bem nas delegacias de área, com crimes outros, e confesso que, de certa forma, eu não estava pronta para trabalhar com violência doméstica, que requer outro tipo de características e qualidades até. Então, ao longo desse período, eu casei, eu me divorciei, então eu ganhei uma experiência no Você âmbito, viveu aquilo. Isso, da vida relacional. E ali eu recebi esse convite, quando eu já fui promovida para a 2ª classe, quando eu já tinha 10, 11 anos de carreira, eu fui convidada para assumir a titularidade da 3ª Delegacia de Defesa da Mulher, que cuida de toda a Zona Oeste de São Paulo. Eu aceitei esse desafio porque era o próximo passo que eu precisava dar na minha carreira mesmo. E foi um enorme desafio, porque a Delegacia de Defesa da Mulher em São Paulo cuida, além dos crimes relacionados à violência doméstica, violência de gênero, todos os crimes sexuais e todos os crimes envolvendo crianças e adolescentes, incluindo crimes sexuais com crianças e adolescentes. Então, além de ser de mulher, quando é de criança, é nessa delegacia também. Exatamente. Porque tem alguns estados que é separado a Delegacia de Defesa da Mulher, que em outros estados é conhecida como DEAM, e a Delegacia de Criança e Adolescente, elas são separadas na maioria dos estados. Em São Paulo, é o que a gente chama de DDM, Delegacia de Defesa da Mulher, e inclui nas atribuições a proteção à criança e adolescente. Então, trabalhar com essa área requer da gente uma característica emocional muito grande. Primeiro que você tem que se distanciar um pouco, porque não dá para entrar naquela história de todas as mulheres. Se envolver, né? Exatamente. Se envolver na história e levar aquilo para casa todos os dias. Então, isso é muito difícil. A gente tem que trabalhar muito o acolhimento, a frustração. Quantas vezes eu fiquei madrugada inteira fazendo flagrante com a mulher chorando, dizendo que eu estava prendendo o amor da vida dela, porque ela está no ciclo de violência doméstica e eu tenho que entender que ela está no ciclo de violência doméstica para não julgá-la. E assim eu falo para todos que podem ver, identificar uma vítima de violência doméstica, ela vai ter a negação, porque que eu brinco, Rose, é assim... no crime de roubo, todo mundo tem raiva do ladrão. É muito fácil. O ladrão, ele não é uma pessoa benquista. Agora, no crime que envolve violência doméstica, aquele agressor foi a pessoa que ela escolheu para ser o marido dela, é o pai dos filhos dela, é o amor da vida dela. Ninguém casa com o propósito de, eu quero apanhar.
pelo amor de Deus, me bate, eu quero apanhar 20 anos. Não, as pessoas casam com o propósito de constituir família, de serem felizes, e elas vão permitindo, e elas vão perdoando, e às vezes começa com microagressões, e elas vão continuando porque elas acreditam na família. Existe um fator social, existe um fator espiritual, religioso, existe a família, existe dependência financeira, econômica. Então, as realidades dessas mulheres, é muito fácil pra gente do lado de fora julgar, poxa, por que não saiu antes? Ah, se estava tão ruim, por que continuou? Cada frase dessa, quando a mulher vítima ouve, cai nela como um peso enorme. E eu brinco que eu estou no segundo andar da delegacia, cada degrau que ela sobe para conseguir fazer aquele registro de ocorrência é um passo que ela está dando para tentar sair disso. Existe uma estatística que a gente chama de ciclo de violência doméstica, é essa coisa de agride, pede perdão, volta. Agride, pede perdão, volta. Isso é um ciclo que se repete e acontece muito, é estudado pela psicologia. Sim. E existe uma estatística que diz que a mulher demora de 7 a 8 tentativas no Brasil para sair de um ciclo de violência doméstica. Então eu tenho vítimas. Ela passa por esse período 7 a 8 vezes até ela poder finalmente sair definitivamente. Entendi. Entendeu? Então assim, eu tenho inquéritos das mesmas partes que envolve 3, 4 inquéritos. Ah, mas essa mulher gosta de apanhar. Gente, ninguém gosta de apanhar. Infelizmente, é muito difícil lidar com isso. E a violência doméstica, ela não tem predileção por nacionalidade. Nós já tivemos conferências com policiais do Canadá, de Portugal. Se vocês olharem filmes, séries investigativas dos Estados Unidos, eles tratam a violência doméstica como um tema muito forte. Lá as medidas Sim. restritivas desde sempre foram muito fortes por conta disso. Então ela não escolhe nacionalidade, ela não escolhe cor, ela não escolhe situação financeira, situação social, econômica, cultural, nada disso. Ela atinge todos os setores. Independente. Bom, eu já vi que o papo aqui vai longe, mas eu já vou deixar um convite aqui, tá? Você vai voltar, tá? E a gente vai precisar falar mais disso, porque nós queremos proteger, né, e poder atender as nossas mulheres. Eu queria que você me deixasse uma mensagem, Daniela, para essas mulheres que estão passando por isso, qual que seria esse passo, né? Você disse de 7 a 8 vezes. Como que ela começa isso? Porque é difícil, né? Como você citou. Então, eu gostaria que você falasse até direcionado para elas mesmo, né? Como que elas poderiam tomar essa iniciativa? Ou identificar isso. Será que isso aconteceu no momento mesmo? Será que eu vou passar por isso várias vezes? Suponhamos que isso aconteceu a primeira vez. Como é que ela vai conseguir identificar isso? Eu costumo dizer o seguinte: primeiro nós temos que nos reconhecer vulneráveis. Admitir que nós podemos ser vítimas. E, gente, eu já fui vítima. Então, não atinge uma determinada pessoa, não se sinta constrangido de admitir que você está sendo vítima. Nós temos que reconhecer nossas vulnerabilidades. Isso é um dos maiores impeditivos para as mulheres pedirem socorro. Então, se reconheça como vítima, permita ser vítima e vulnerável. Identifique aqueles sinais, as microagressões, que às vezes, poxa, será que isso é normal? Será que eu estou me distanciando da minha família, dos meus amigos? Eu estou sendo eu estou sendo a pessoa que eu gostaria de ser? Eu estou usando as roupas que eu gostaria. É lógico que a gente faz pequenas concessões em relacionamentos, mas não a ponto de nós perdermos as nossas individualidades. Se você precisar, primeiro, converse com um psicólogo, procure apoio psicológico, um familiar, um amigo, alguém de sua confiança, para que você tenha forças para aí sim procurar as autoridades, para tomar as providências. Nem sempre o registro da ocorrência é a primeira decisão que você tem que tomar. Lógico que se tiver em estado de risco iminente, de imediato, procurar as autoridades é a melhor solução. E se você vê alguém que se afastou, que mudou, que deixou de ser uma pessoa, que era uma pessoa muito expansiva e de repente se tornou introspectiva, então levanta as bandeirinhas que talvez você pode ser aquela mão de suporte para ajudar essa mulher a sair desse relacionamento. E aí ela pode entrar em contato para ajudar essa mulher aí, talvez até falando com ela e não só denunciando alguém, mas dando suporte ali mesmo, né? Exatamente. Fazendo o que eu chamo de escuta ativa. Senta e ouve sem julgamento. Não fala assim, amiga, falei que era pra você sair disso há muito tempo. Bati o olho nele e vi que ele não prestava. Não, gente, pelo amor de Deus. É assim, às vezes vai um amigo, um irmão lá e fala, eu falei pra ela. E aí eu já falo, você pode aguardar lá fora? Porque não é o tipo não é por aí, né? de fala que a gente tem que ter com essa mulher. Ela tá muito fragilizada, ela tá muito envergonhada, ela está muito constrangida, ela queria tudo. E existe um fator religioso muito grande também. As mulheres, quando casam no religioso, elas querem
perseverar. Ainda ontem eu atendi uma mulher que ela foi lá, ela falou assim, ele jogou fora a minha aliança, que pra mim tinha um valor sentimental muito grande. Então, assim, 1000 coisas aconteceram com ela e ela focou o quê? Que ele jogou fora a aliança dela. Talvez nem a agressão, mas aquele ato foi o que mais feriu ela. Exatamente. Dani, olha, você vai precisar voltar mesmo, viu? Não tem como. Bom, nós temos uma questão no nosso programa aqui, que chama Você Pode, de Guerreira a Princesa. E você pode ver que eu estou usando um bottom aqui, né? Okay. Nós temos nesse momento, queremos deixar aqui um brinde, um mimo com você, tá? Só que a gente faz uma pergunta. A Daniela, hoje, ela é uma guerreira, continua batalhando, em busca, e tem muita coisa para alcançar, ou hoje a Daniela está princesa? Lembrando que princesa não é aquela que não guerreia, porque a princesa tem o seu reinado e ela precisa guerrear até para defendê-lo. Então a gente gostaria de saber, para que a gente pudesse entregar um mimo para você, em que estágio a Daniela está hoje? Ela é uma guerreira ou ela já está no estágio princesa, que continua guerreando, mas também tem ali o seu reinado? Olha, eu acho que eu nasci e vou crescer no estado guerreira. Meu estado princesa, se a gente pensar numa princesa, como deve ser, ele não aflorou muito, não. Eu espero que ele aflore. Que ele chegue, que ele chegue. Olha, eu gostaria que você colocasse, ele é de imã, tá? Okay. Pode colocar aí. E a gente fica muito feliz de você ter vindo aqui. E já fica o convite, olha, ela vai voltar, tá, gente? Não até tem porque eu como. falo muito, né? Não, mas precisa. Eu acho que nós precisamos, e esse é um programa que a gente gosta. E assim, a sua história é incrível, né? É da onde você viu, a gente teve uma convidada recente, até a Vera, beijo pra você, Vera, que ela falou assim, Rose, eu vim de uma cidadezinha tão pequena. Eu falei assim, mas é isso, porque às vezes as pessoas estão distantes, porque o nosso programa vai pela internet, então se ouve em todo mundo, né? Então, será que eu consigo e tal? E você lá, talvez com 8, 9 anos, querendo fazer uma petição, né? E hoje, pensando, né? Você até tinha a questão da magistratura, e como você disse, a profissão te escolheu. Então, hoje o seu legado, né? E a gente percebe pela sua expressão e como você fala com amor daquilo que você faz, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial e é isso que nós queremos passar para vocês, mulheres. Que não importa de onde você veio, né? Mas você pode ali conquistar e às vezes até algo que você nem imagina. E ali você ser feliz no seu trabalho e ainda influenciar pessoas. Dani, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade e deixo o recado. Gente, eu vim de uma cidade muito pequenininha que nem energia tinha. Você pode o que você quiser. É isso aí, você pode. Esse foi o nosso programa de hoje. Quem sabe na próxima semana nós estamos contando a sua história aqui.